Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou seus pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Glória a Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender para a introdução dessa ministração é o que significa o ato de lavar a rede. Lavar a rede significa o seguinte: hoje eu estou encerrando uma jornada de trabalho. Vou limpar as redes para uma possibilidade do dia seguinte. Por que para uma possibilidade? Porque na realidade a gente não sabe se o dia seguinte chegará. Então, mesmo sendo naquela ocasião, contextualizando os dias de hoje, lavar a rede continua sendo o seguinte: está encerrado na jornada de trabalho. Amém? O texto nos leva a 2 cenários. Um cenário habitual, onde havia fartura, e um cenário sobrenatural, onde havia escassez. Espera aí. Eu estou dizendo que um cenário habitual havia fartura. Um cenário sobrenatural, e quando eu digo sobrenatural, eu falo de Deus, havia escassez. Já começa a me confundir daí. Mas vamos seguir adiante. 2 cenários, um habitual, fartura, e um sobrenatural, escassez. Vamos entender um pouquinho sobre o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Genezaré. Havia algumas cidades ao redor daquele mar. Entre elas, Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Eram cidades que dependiam da economia da pesca, principalmente. Alguns estudos apontam que a cada cidade havia aproximadamente 15 mil pessoas, uma população de 15 mil pessoas. Então a gente vê o seguinte, uma conta aqui rápida: 9 cidades às margens do Mar da Galileia, vezes 15 mil pessoas, uma população enorme dependendo da pesca. Havia um fato ali diante daqueles 2 cenários. Qual era o fato? Os pescadores estavam lavando as redes. Significa o seguinte: por hoje já deu. E agora? Quantas vezes até aqui você lavou a sua rede e disse para você mesmo: por hoje já deu? Só que para muitos esse por hoje já deu traz consigo um diagnóstico de enfermidade. Quantas vezes vocês já ouviram de um médico falar o seguinte: não só por hoje, mas nós estamos encerrando essa jornada, porque não há mais tratamento para essa pessoa. Quantas vezes nós já ouvimos o juiz bater o martelo e simbolicamente, silenciosamente, dizer o seguinte: já deu, pode lavar sua rede, porque está indeferido o seu processo. Lavar a rede significa: não dá para seguir mais, pelo menos não hoje. Existe uma perspectiva, uma possibilidade real de um novo
retomada da jornada, de um tratamento, de um ofício. Mas algumas coisas interessantes acontecem aqui. O Mar da Galileia, para a gente entender, é um grande negócio. Era um grande negócio pescar no Mar da Galileia. Havia um cardumes enormes, próximo à costa, à praia. Olha que maravilha. Era um grande negócio. Alguns estudos apontam o seguinte: aquele mar havia fartura toda a noite. Então, o que estava acontecendo ali? Alguma coisa sobrenatural. Ainda falando de estudos, alguns estudiosos apontam dizendo o seguinte: que naquela região do Mar da Galileia, haviam 4.000 barcos por ali. Não estou afirmando que haviam 4.000 barcos ancorados. 4.000 barcos faziam parte da frota de pescadores daquele lugar. 4.000. Imagina você chegar na sua casa, você pescador, olha o problema. Você dependia do pescado. E ali era uma continuidade, era horizontal. Você pescava, tinha equipe que salgava, você vendia, enfim. Imagina você chegar em casa para sua senhora, que é uma mulher controlada, equilibrada, que tem domínio sobre as emoções e os sentimentos, e você chega para essa senhora e fala o seguinte: não pesquei nada. Essa senhora que tem domínio dos sentimentos, equilibrada, fala o seguinte: deixa eu ver se eu entendi. Quando ela fala, deixa eu ver se eu entendi, ela já agarrou a primeira coisa que tem na cozinha. Normalmente é uma faca, é um pedaço de pau, é um pedaço de cadeira, é o resto da mesa. Ela fala o seguinte: repete de novo, o que você falou? Eu quase pesquei alguma coisa, mas não pesquei nada. Então você passou a noite inteira, a madrugada inteira, com aqueles seus coleguinhas, aqueles seus pescadores, e você chega agora com essa cara lavada, dizendo que não pescou nada. Você estava onde? Estava em alto mar. Pescou nada. Está 300 anos como pescador, não pescou nada. Não, bota velha. Não quero saber. Entenda o seguinte: o problema não foi não ter peixe para levar para casa. O problema é que a mulher estava em casa esperando ele chegar com o peixe. Olha que dificuldade havia para esses pescadores. Olha só, que evento duro. Mas o fato é o seguinte: não teve peixe naquela noite. Ele olhou e viu alguns barcos e escolheu o barco de Pedro, de Simão. Jesus não escolhe por acaso. Toda a escolha de Jesus é acertada. Jesus não escolhe e se arrepende. Não escolhe e fala: não, pensei bem, mas até não. Jesus escolhe por propósito, não é por acaso. Então pense bem. Um cenário que habitualmente tinha fartura, e se é a fartura de peixe, também significa dizer o seguinte: tinha bom comércio, tinha lucro. As cidades dependiam daquela pesca, é uma economia forte. De repente não tinha. E aquele cenário, você imagina os pescadores lavando a rede, vem um carpinteiro de nome Jesus, andando pela praia, viu o barco de Simão, escolheu Simão e falou o seguinte: eu vou entrar no seu barco. Aí Simão falou: vai. Conjectura. Os coleguinhas de Simão devem ter pensado o seguinte: o carpinteiro vai entrar no barco de Pedro, vai alugar o barco, pelo menos algum dinheirinho Pedro vai ganhar. E Pedro acolheu Jesus no barco, aquele carpinteiro de nome Jesus, e falou o seguinte: Pedro, afasta-te um pouquinho da praia. Sentou-se no barco e Pedro falou o seguinte: agora a gente vai pescar. Pedro, aguenta um pouquinho aí, que eu vou dar uma aula. Pense vocês o seguinte: o cidadão de nome Pedro passou a madrugada inteira e não pescou nenhuma bota velha. Não pescou nada. Aí entra um carpinteiro no barco na parte da manhã, onde eles estavam exaustos, porque o texto fala que eles passaram a madrugada inteira trabalhando e não pescaram nada. E aquelas redes que eram usadas naquela pesca eram redes de malha bem resistente, pesada. Viam os estudiosos que tinham 3 camadas aquela rede. Então era pesado para se jogar, fazer aquela pesca de arrastão.
Então eles estavam cansados. Aí veio o carpinteiro, entra no quarto e fala o seguinte: agora eu vou dar uma aula. Nos dias de hoje, a gente consegue imaginar um cenário? Um pescador lavando a rede com os colegas dele, não pescou nada. Aí chega um carpinteiro, escolhe um barco daqueles pescadores e fala o seguinte: afasta um pouquinho da praia que eu vou dar uma aula. O texto não fala, mas vamos conjecturar? Eu deve ter ficado assim. Hã? Você já estava imaginando que a pai da mulher quando chegasse em casa, porque passou uma madrugada inteira trabalhando, não pescou nada. Chega de manhã, o homem não chega em casa, nem com pão, nem com manteiga, nem com mortadela. São 2 sopas esperando por esse seridão. Aí ele começa a ensinar a multidão. Por que ele tinha um barco, ensina a multidão que estava na beira da praia, sem microfone, ao vivo, mas a acústica era boa. Ele deu uma aula, ele ensinou aquele povo que precisava de uma instrução. Depois ele fala para Pedro: agora se afasta, vai para onde as águas são mais fundas. Pedro deve ter pensado o seguinte: eu vim de lá. Mas ele não falou, mas ele pensou. E ele se afastou e foi para onde as águas são mais fundas. E de repente Jesus falou para ele o seguinte: agora lança as tuas redes. Aí ele não aguentou e falou, estava sufocando ele. Ele falou o seguinte: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, não é a palavra do Pedro nem dos colegas, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele conhecia Jesus, mas o fato de Jesus não era pescador, Jesus era um carpinteiro, que eu estou fazendo milagres por ali, especialmente por Cafarnaum. Provavelmente Cafarnaum foi um lugar que mais registrou os milagres de Jesus no Evangelho. Então, o Mar da Galileia era um lugar de milagres. E quando ele lançou a rede, o texto fala o seguinte: foi show de bola, foi festa no céu. Tanto que ele foi abençoado, ainda abençoou os coleguinhas. E as redes quase rasgaram, porque ele lançou a rede sobre a palavra de Deus. Qual é a palavra que está sobre a tua vida? É a palavra do médico? Qual é a palavra que está sobre a tua vida? É a palavra desses teólogos de plantão que afirmam que a igreja vai padecer, mas qual é a palavra que está sobre a tua vida? Daquele seu parente que fala: para que a igreja, para que saber de estudar a Bíblia? É a palavra do diabo que está sobre a tua vida, dizendo o seguinte: olha só, se ele fosse bom mesmo, e eu vim de lá, trabalhei com ele, saí de lá porque foi incompatibilidade de gênero. Eu trabalhei com ele lá, vim de lá. Você vai continuar lendo Bíblia? Se ele fosse um bom pai, ele já estava com você aqui. Por que ele não curou seu filho? Por que ele não te deu uma porta de emprego? Por que ele não fez seu marido voltar para casa? Por que ele não abençoou seu casamento? Que pai é esse? Foi por isso que eu deixei o céu e trouxe comigo 1/3 dos anjos. Deixa eu falar uma coisa para a gente aqui. A igreja está dormindo em cima do armamento. Quando você serve o exército, o sentinela só troca da torre de observação quando vem alguém e rende ele. A gente está dormindo com os olhos dos outros. No papo, de igual para igual, a gente não vai arrumar nada com essa palavra. O cara é habilidoso na palavra, ele é articulador, ele sabe, ele tem uma boa oratória, ele é convincente. Ele convenceu 1/3 dos anjos a largar o céu. Como é que você combate esse elemento? Com a oportunidade dessa palavra. Nos últimos 3 anos, aproximadamente, uns 4 anos, nós trocamos uma nova instrução pelas mídias. A gente deixou de lado o conhecimento para buscar a informação. A informação você tem em tempo real, acesso imediato ao Japão, qualquer lugar do mundo. A informação traz para você as notícias de tudo que está acontecendo no mundo. A informação é um privilégio, é importante sim. Há negócios que a informação vale ouro. Informações privilegiadas já é um grande negócio, mas o fato é o seguinte: nenhuma informação
seja de qualquer veículo de comunicação, tem o poder de salvar a tua vida. Agora, esse conhecimento aqui, esse manual de instrução, tem o poder de salvar a tua vida e a tua família. A gente tem que entender mais isso e ter mais pressa em buscar conhecimento, porque muitos de nós continuam perecendo porque falta conhecimento. Pedro, na sua rede, pescou os peixes, foi farto da pesca. Depois ele faz o seguinte: Senhor, afaste-te de mim, porque eu sou homem pecador. Esse evento, esse ambiente, nos traz algumas indagações. Peraí, por que Jesus deixou aqueles pescadores, principalmente Pedro, sabendo que ele tinha passado a noite toda pescando, não pescou nada, estava cansado, foi dar uma aula, e uma aula grande, depois foi pescar? Será que ele não viu que aquele homem estava cansado? Viu? Primeira coisa que a gente tem que entender: as prioridades de Deus não descartam as nossas necessidades, mas as prioridades de Deus são as prioridades acima das nossas vidas, das nossas prioridades. Ele se preocupou com os pescadores. Ele sabia que não havia pescado nada. Ele sabia que aquela comunidade de pesca dependia de uma pesca boa para levar dinheiro, sustento para casa. E às vezes eles pensam o seguinte: poxa, pastor, eu tenho até vergonha de pedir a Deus. Pedir o quê? Eu estou com um problema. Deu um jeito aqui no braço, mas Deus tem coisa tão importante para tratar. Meu filho, eu te falo o seguinte: você tem uma dor, você tem um problema, esse problema, essa dor também é de Deus. Não tem problema pequeno, dor grande para Deus. É seu, é problema, é dor, não importa para Deus. Deus tem o mesmo cuidado no dia da tua salvação, como tem com todos os teus dias na terra. Nós não fomos gerados para ter uma vida miserável. Nós fomos gerados para ser abençoados e abençoadores. Mas tudo está aqui no manual de instrução. As bênçãos do Senhor, elas estão na razão direta de uma coisa chamada obediência. Aquele cenário, Pedro vai responder algumas indagações. Quais foram as atitudes de Pedro? Vamos voltar ao seguinte: qual é a voz que eu estou ouvindo? Quem está no barco comigo? O barco, essa embarcação, tipicamente falando, tipificando, é a nossa vida. Aquele barco significa para a gente a nossa vida. Quem está no barco com a gente? Quando Jesus acalmou aquela tempestade, sabe por que ele acalmou aquela tempestade? Ele estava dormindo no barco. E o discípulo falou assim: Senhor, a gente vai naufragar, a gente vai morrer. Ele só acalmou a tempestade porque ele estava no barco na hora da tempestade. Mas se ele ia acalmar a tempestade, por que ele permitiu a tempestade? Eu vou citar Charles Spurgeon de novo. Os ventos fortes e a tempestade servem para arrancar de nós esse galho podre da autossuficiência e nos colocar na dependência do Senhor. É para isso que servem as tempestades e os ventos fortes. Para arrancar de nós essa autossuficiência, que é um galho podre. Pedro fez o seguinte: é o carpinteiro, entra aqui no barco. Ele devia ter falado assim: Jesus, dá um papo. Estou cansado, Botafogo perdeu ontem, não tenho peixe para chegar em casa, minha mulher vai gritar, vai ter uma crise, eu não vou ficar sem comer, vou no vizinho, vizinho não vai ter peixe, vou na padaria, não vai ter pão, vou voltar para casa, a mulher vai gritar de novo, vai ser um caos. Ele falou o seguinte: entra. Ele acolheu Jesus no barco. Deixa eu te falar uma coisa: independente da posição que qualquer um de nós ocupe, a Bíblia fala o seguinte: ninguém é intocável. O texto bíblico fala o seguinte: se do alto das estrelas, do ninho da águia, construíres a tua casa, de lá eu te arranco. Então não pense você que sua pós-graduação, seus domínios de conhecimento, seus recursos financeiros te mantêm no lugar salvo. Quem te mantém no lugar salvo é Jesus Cristo de Nazaré, autor e Senhor da nossa vida. Ele te mantém no lugar salvo. Pedro acolheu Jesus no barco, esperou Jesus dar aula.
Jesus deu aula, eu falo assim, vamos pescar. Vamos à cena. Pedro cansado. Existiam vários motivos adversos para Pedro ir para aquele alto mar de novo. Várias condições adversas. Ele vai voltar para o mar. Ele estava cansado. A hora não era propícia. A pesca era realizada à noite. Aquilo era de manhã. Então imagina o seguinte: cansaço. O horário não era um horário bom para pesca. E quem me pede para entrar no barco para ir pescar é o carpinteiro. Se eu e meus amigos, pescadores experimentados, passamos a madrugada inteira e não pescamos nada, agora voltar com o carpinteiro para o alto mar. Aquele carpinteiro era o Filho de Deus. E Pedro sabia disso, mas estava cansado. A nossa natureza humana às vezes nos proporciona cansaço, dor de dente, tristeza, angústia, aflição, mas a nossa natureza espiritual é porque nos dá um renovo, vigor. E essa natureza espiritual vem do Senhor. Eu afirmo a vocês, senhores e senhoras, que o ser humano, ele é um homem, ele é um ser que vive uma natureza, uma experiência humana, sendo um ser espiritual. Como assim? Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Nós somos gerados à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Amém. E é nesse fundamento, através do Espírito, de uma nova instrução, que vem a nossa força. Então, quando tudo diz que não, é a hora que a gente vai. Quando todo mundo está voltando, é a hora que a gente vai. Quando todo mundo fala o seguinte: esse concurso, esquece isso. São mil candidatos para uma vaga. Essa vaga é sua. Olha só, eu já vi vários casos dessa enfermidade. Essa enfermidade é para a morte. A sua natureza espiritual, que foi adquirida naquela cruz do Calvário, seu nome está escrito nela. A sua natureza espiritual diz o seguinte: eu fico com a palavra de Deus, a última palavra do Senhor. Sobre a tua palavra, eu lanço agora a minha rede para buscar a minha cura, para buscar o meu casamento, para buscar a prosperidade da minha família, da minha descendência. Eu vou enfrentar, se tiver para enfrentar, através da tua palavra. Qual é a palavra que está sobre você? Uma palavra de derrota? Vocês sabem que a quantidade de pessoas que desistem é maior do que a quantidade de pessoas que fracassam? Mas é. Se Pedro fosse analisar pelo olhar humano, ia falar o seguinte: não, já tentamos a noite inteira, agora vamos para casa descansar. Mas ele falou o seguinte: quem está no barco comigo é o carpinteiro, mas é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Sobre a tua palavra, em algumas traduções fala o seguinte: porque é o Senhor quem está falando, eu vou lançar a minha rede. E lançou. O que está te pedindo de lançar a rede? Eu quero que você me diga o seguinte: quem mandou você lavar a rede? Quem mandou você desistir desse casamento? Quem mandou você desistir de viver? Onde é que está escrito de Gênesis e Apocalipse que Deus fala o seguinte: desiste de viver, desiste de sonhar, desiste de sorrir. Nós, como igreja, isso é importante para a gente. Nós estamos perdendo uma coisa chamada ponto de contato. Durante muitos anos os teólogos afirmavam que pontos de contato eram pontos de contato com o lado ruim, com o maligno. Nós estamos perdendo o ponto de contato. A primeira desculpa para perder o ponto de contato, para ter aquele abraço, aquele carinho, é a pandemia. Não pode abraçar. Eu na pandemia dei 705 abraços. Alguns eu não contei. E eu em minha casa ninguém adoeceu. Porque eu sou melhor? Não. Porque eu quis abraçar e Deus guardou. A gente está perdendo o ponto de contato. O mundo já nos ensinou a chorar, a gente tem que agora reaprender a sorrir. A Bíblia nos ensina, através de Paulo, que é possível viver em paz mesmo em tempos de guerra. É possível você ter paz mesmo diante de uma pescaria que foi um fracasso, porque tem Deus no teu barco. Amém. É possível voltar para o alto mar, tentar de novo aquele concurso e ser aprovado. É possível você fazer uma prova e conseguir uma promoção no teu trabalho. É possível você sentar com a sua esposa e retomar o seu relacionamento. É possível você educar seu filho através da palavra e se tornar um homem de Deus. É possível você educar seu filho estudando fora, no exterior. Porque os projetos vêm do Senhor.
Mas se você ouvir aquela palavra que fala o seguinte, lava a rede, desiste. Tem uma multidão de pessoas torcendo para você fracassar. Tem uma multidão delas. As vitórias na nossa vida, elas nos fazem avançar. As derrotas nos fazem parar e refletir. Mas são as lutas, são as provas que forjam em nós o nosso caráter santo, que nos faz seguir adiante quando todo mundo está voltando, que nos faz entrar quando todos querem sair. É a nossa coluna cervical, espiritual, que nos dá resignação e coragem. Mas pastor, está difícil, eu sei que está difícil. Mas é possível, tudo é possível naquele que crê. Pedro acolheu Jesus no barco. Pedro ouviu a voz de Jesus. Quem já está ouvindo os pescadores falando da praia? Ele ouviu, ele botou Jesus no barco, ouviu Jesus falar. As ações de Pedro cabem nas mãos, em uma mão. Acolheu Jesus no barco, ouviu a voz do Senhor, obedeceu a voz do Senhor, lançou a rede para a pesca. E por fim, ele fala o seguinte: afaste de mim que eu sou homem pecador. Foram 5 atitudes. Ele acolheu, ele ouviu, ele obedeceu, ele agiu, ele foi feliz naquela pesca. Deus escolheu Pedro naquela manhã, como escolheu cada um de vocês aqui essa noite. O Evangelho de João fala o seguinte: não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedir ao meu Pai lhe seja concedido. Foi Jesus que te escolheu. Não, eu aceitei Jesus, eu escolhi. Você não escolheu ninguém, quem te escolheu foi Jesus. Ele te escolheu. Contrariando todas as previsões, ele te escolheu para você dar certo, e você dá certo. Porque ele te escolheu. Ele não tem equívocos. A pesca maravilhosa não tem nada a ver com domínio de conhecimento, com talento, com dom. A pesca maravilhosa foi maravilhosa porque um homem ouviu a voz do Senhor, acolheu no barco, ouviu a voz do Senhor, obedeceu e fez o que Jesus mandou fazer. Não adianta ouvir, estar com ele e não obedecer. Se você crê que existe um só Deus, você faz bem. Mas isso até os demônios sabem, creem e tremem. Mas os demônios não se subjugam à palavra de Deus somente quando Deus impõe soberania. Se nós não nos submetemos à palavra de Deus, a gente não tem o poder da palavra de Deus. E quando a gente se submete à palavra de Deus, a gente se submete ao próprio Deus. Amém. As prioridades de Deus não descartam as nossas necessidades. Talvez alguém aqui esteja pensando o seguinte: pastor, estou com a minha cabeceira da cama cheia de boleto. E realmente o boleto não quer saber se você é crente ou não. O boleto chega. Você crê em Deus ou não, o boleto chega. É uma coisa que não falha, é impressionante. O boleto chega. E às vezes o boleto chega antes do milagre. Vou falar um caos rapidinho. Chegou a conta de luz na minha casa. Eu falei: meu pai, conta salgada. Falei: Senhor, essa conta aí, Senhor, estou duro igual um pouco. A conta estava errada. Olha só o milagre chegando. A conta estava errada. Eu falei: opa, glória a Deus, a conta estava errada. Chegou a conta nova. Ela estava errada, ela estava mais cara. A conta nova era mais cara do que a conta anterior. Eu orei errado. Eu falei: Senhor, manda um boleto. Ele mandou mais caro. Mas eu paguei aquela conta. Você tem tudo para dar errado? A gente já sabe, desde a época que aquele mole lá, aquele negócio com aquela mulher, aquela coisa toda no paraíso. A gente tem tudo para dar errado. A gente só não dá errado porque naquele canteiro de obra chamado cruz, nós fomos gerados a preço de sangue. A carne venceu o espírito, a vida venceu a morte. Nós fomos gerados naquele lugar e a luz venceu as trevas. O teu nome está escrito naquele madeiro. Por isso que a gente vai dar certo. Mas tem que andar com toda a bênção.
tem que andar com o autor do manual, tem que buscar esse manual, a nossa instrução, o nosso caminhar tem que depender fundamentalmente desse manual. O que são as águas mais fundas? Traduzindo para a gente, vai para onde as águas são mais fundas. Sai do raso, desse relacionamento raso. Às vezes a gente trata Deus como quem chama SAMU, como que entra numa concessionária, promoção de carro novo, como que entra numa promoção de supermercado. Deus não morreu naquela cruz porque ele era um dono de uma concessionária, dono de uma construtora, distrito de casa própria, distrito de carro do ano. Deus morreu naquela cruz para nos dar uma vida com Cristo. Essa Bíblia só tem um propósito, senhores, nos levar para o céu. Mas para saber o caminho, você tem que se debruçar sobre uma nova instrução. Não tem jeito. Ah, mas não tem? Não, não tem. Está tudo aqui. No manual de instrução. Águas mais fundas significa o seguinte: prioridade. Jesus nos deu uma escala de valores do Evangelho de Mateus. O que ele fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça. E tudo vos será acrescentado. Ele só fala o seguinte, resumindo, ele pede para a gente o seguinte: deixa eu cuidar de você, deixa eu te amar. É isso que ele fala. Dizeres Apocalipse, Jesus está falando para ele o seguinte: deixa eu cuidar de você, deixa eu te amar. Busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Quem é o reino e a justiça? É Ele, é o Senhor. E tudo que você precisa, eu vou te acrescentar. Mas Ele nos ensina o seguinte: as coisas têm preço, pessoas, o amor tem valor. O que é o maior valor? É Cristo na nossa vida. E um dos maiores equívocos da gente hoje, desse homem moderno, é porque a gente dá valor àquilo que tem preço. O meu carro tem valor, o meu carro tem preço. A minha família tem um preço, botar meu filho na escola tem um preço, botar minha mulher tem um preço. A minha família tem valor. E quando a gente inverte essas situações, a gente inverte essa escala, a gente tem problema. Pessoas têm valor. O amor tem valor. A família tem valor. A família não tem preço. Jesus já me deu essa escala de valores. Pastor, o papo é o seguinte: está difícil. Você pode ter o domínio do barco, das suas ferramentas de trabalho. E agora eu falo que o barco representa os seus talentos, as suas aptidões. Você pode ter domínio sobre o barco. Você pode ter domínio sobre a gente. Mas quem tem o controle do mar e dos peixes é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem o controle de tudo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há nas minhas mãos quem possa fazer escapar. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus? Ele é o grande eu sou. Mas você tem que andar com Ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou ovelha desse rebanho. Pastor, tem anos que eu lanço a minha rede e eu não pesco nada, só tristeza e dor. Tem anos que eu lanço a minha rede e o diagnóstico continua lá: doença grave. Tem anos que eu lanço a minha rede e o resultado é um só: minha família está desmoronada. A gente só não sai de casa porque minha mulher não tem dinheiro para morar sozinha, eu também não tenho. Pastor, há anos que eu lanço a minha rede e eu não consigo prosperar. Tem um trecho de um poema de um moço chamado Bertold Brecht. Ele fala o seguinte: tem homens que lutam por um dia, são bons. Tem homens que lutam por muitos anos, esses são melhores. Tem homens que lutam a vida inteira, esses são imprescindíveis. Eu estou diante de homens, de mulheres que vão lutar a vida toda e vocês são imprescindíveis. Aleluia. Na vida de vocês mesmos e na vida daqueles com quem vocês se relacionam. Vocês não são moeda de troca. Vocês não têm preço, vocês não estão à venda, vocês têm valor. Acreditem em você, porque Jesus acredita em você. Fé é acreditar que Deus acredita em mim. Que você pode ser melhor hoje, amanhã, do que está sendo hoje. Sabe por quê? Vou chamar Martin Luther King aqui nessa conversa também. Ele fala o seguinte: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou
que eu ainda serei. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Vocês não são mais quem vocês foram um dia. Vocês são uma versão atualizada, cheia de upgrade, com todos os opcionais e acessórios, prontos para ir para a luta, para chegar mais longe do que vocês imaginam. Mas tenham Jesus no barco. É simples assim. Pedro reconhece a condição dele pecaminosa. Por quê? Porque havia uma incredulidade oculta. Certamente ele pensou o seguinte: eu vou lançar a rede, não vou pescar nada. Mas quem mandou lançar a rede foi Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou botar meu último fôlego de esperança, porque a palavra que está sobre a minha vida é a palavra de Jesus Cristo. Eu digo para vocês o seguinte: ainda que estejam faltando ar para vocês respirarem, esse último sopro de vida, esse último respirar, respirem sobre a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Glória. E diz para vocês o seguinte: não temas, seja o que for, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejarem contra vocês. Todos os que pelejarem contra vocês serão confundidos como nada. Envergonhados e confundidos, vocês vão procurar por eles e não vão encontrá-los. Sabe por quê? Porque eles se tornarão nada os que te perseguirem, os que te afrontarem. É a palavra de Deus no profeta Isaías: não temas, eu sou contigo. Então por que esse medo do dia seguinte? Pastor, eu fui tão feliz no passado. Eu acho que Deus acabou o estoque de velário. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Deus não trabalha com estoque. Esse papo de estoque é furado. Deus não trabalha com estoque. Deus trabalhasse com estoque, meu filho, já era de pago por isso há muito tempo. Ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro. Depende da minha decisão de lidar com ele. Então, meu irmão, você vai ter vários motivos para não congregar, vários motivos para não estudar a palavra. Você só tem uma razão para buscar a palavra de Deus. Essa razão atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ninguém, na história da humanidade, ninguém morreu naquele lugar. E o mundo tenta hoje explicar que somente um homem morreu naquela cruz. Ficam procurando os ossos, o corpo de Jesus, para provar o seguinte: quem morreu naquela cruz foi um homem. Essa história de cruz é uma grande loucura. Como os gregos afirmavam: como é que pode um homem crucificado salvar alguém? Como é que pode esse homem que escarneceu do judaísmo salvar alguém? A cruz é a grande loucura que o mundo tem que engolir. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. Ele morreu naquele lugar para nos dar vida. Para nos dar vida e vida com abundância. Ele morreu naquele lugar para dividir o mundo em antes e depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele transformou aquele lugar de vergonha, de ultraje, de morte, de dor, num canteiro de obra, numa cruz de vida. Ele deu um novo significado à cruz. E agora você vem com essa cara lavada falar que eu estou desistindo de estudar, eu estou desistindo do meu relacionamento, eu estou desistindo de viver. Você não tem o direito de desistir de você. Você não tem esse direito. Porque Paulo fala o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, peraí, se eu não vivo mais, eu sou um defunto. Eu queria fazer uma pergunta à igreja. Sei que é uma igreja de bom relacionamento. Quantos aqui já foram ao velório? Essa é a parte que vocês interagem na pregação. Vocês levantam o braço, alguns podem falar. Quantos aqui já foram ao velório? Por acaso, no meio desse velório, perto das 2 horas da tarde, vocês já viram o defunto, o finado, falar o seguinte: alguém aí, corta um pedacinho de pão, me dá um café que eu estou cheio de fome. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso? Morto não tem vontade. Se você já morreu para o mundo, você é um defunto para o mundo. Você não tem vontade. Cristo vive em você. Então você não tem vontade. É sempre assim. É difícil. Vá onde Ele mandar. Faça o que Ele disser. Aprenda o que Ele ensinar. Tem Jesus Cristo no barco com você. Tudo isso para falar para Pedro o seguinte: Pedro, você está preocupado com a pescaria, com os peixes. Eu estou te chamando aqui, meu filho, para ser pescador de homens. A igreja de Cristo é um porto seguro
onde nela estão ancorados os barcos de pesca. E vocês são pescadores de Cristo. Vocês são pescadores de homens nesse mar cheio de náufragos da fé, da alegria, da esperança. Se você não entrar nesse barco com Jesus e buscar outras pessoas, pode ter certeza, Satanás tem um barco parado na porta da igreja, pronto a nos levar para o inferno. Nós aprendemos para poder ensinar. Nós somos alimentados para dar de comer. Nós estamos vivos para salvar as pessoas. Porque essa humanidade, conforme já disse Salomão em Provérbios, eles estão caminhando com as pernas trêmulas para a matança. Eles estão caminhando para a morte. Se nós, como igreja, não fizermos nada, a nossa geração vai assistir a história do maior funeral da humanidade, num lugar privilegiado. Nós fomos gerados para cuidar de vidas, a começar pela nossa vida e a nossa família. Vocês são pescadores de homens, e de hoje em diante, não interessa o que vocês estão passando, não interessa a dificuldade, não interessa o problema, volta para aquele mar, bate naquela porta de novo, faz aquele estudo, estuda novamente, faz aquele concurso, conversa com tua esposa, conversa com teu marido, chama teu filho no canto. Sua família é de Deus, foi gerada para ter felicidade, e você vai ser bem-aventurado em tudo que você tiver, em todos os seus relacionamentos, porque Jesus está no barco com cada um de vocês. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Quem mandou você lavar a rede? Jesus não mandou nenhum de nós aqui lavar a rede. Não é a hora de lavar a rede, nem é a hora de encerrar a jornada. Só termina quando acaba, ainda não acabou. Mas pastor, ainda não acabou. A minha vida está como aquele vale de ossos secos. Que bom, a sua vida está bíblica. Sua vida é uma vida bíblica. Chama a existência aquilo que não existe como se já existisse.